Aleluia, som. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém? Pode falar de máscara, amém? Glória a Deus. Nós ontem tivemos uma live de 5 horas, poderosa, aqui, com 1.400 pessoas nesse prédio, e também com acesso, né, pela internet, para todo o Brasil, pelo canal, nosso canal dos Radicais Kids, e também para as nações. Nós tivemos todas as nossas igrejas, né, no exterior, em todos os 5 continentes, onde nós temos as igrejas, estavam ligados, conectados conosco. Irmãos, foi um tempo precioso. Quem estava aqui ontem pode testificar do mover de Deus? Amém? E foi precioso porque o tema da nossa live foi levando o evangelho para as crianças nas nações. E nós estamos ainda no projeto de evangelizar 300.000 crianças. O Senhor colocou isso no nosso coração desde 2018. E teria que encerrar esse ano, mas por causa de tudo nós estamos passando, nós passamos para o ano que vem. Então, no ano que vem nós vamos encerrar o projeto. Lançamos um livro que a pastora Márcia escreveu, O Amado Coração, que vai ser traduzido para 5 línguas: inglês, espanhol, alemão, francês e italiano. Então, foi um grande mover. Nós estamos vivendo um grande mover. Amém, irmãos? E eu quero passar para você, então, um vídeo desse projeto de alcançar as crianças com o evangelho nas nações. Depois, um pouquinho só do que aconteceu aqui ontem para vocês. Vamos lá? Olá! Queres ouvir uma história? Vamos contar-te a respeito do plano que Deus tem para as nossas vidas. Look at this heart. It represents God, the only true God. It is smiling because God loves you. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should have everlasting life. Este corazón representa el mal. El mal es el pecado que te separa de Dios. Por eso necesitas arrepentir. Porque todos pecaron y están apartados de la gloria de Dios. Für deine Sünde gestorben. Ist auferstanden und lebt. Denke mal darüber nach. Jesus liebt dich so sehr, dass für dich gestorben ist. Christus starb für uns, als wir noch Sünder waren. Questo cuore rappresenta una scelta. Quando tu accetti Gesù per entrare nel tuo cuore, tutti i tuoi peccati sono perdonati e tu diventi figlio di Dio, perché nella Bibbia c'è scritto che a tutti quanti lo hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Ti piacerebbe accettare Gesù? Alors fais cette prière, Seigneur Jésus. Je crois que le Seigneur est mort pour moi. Pardonne mes péchés et fais de moi un enfant de Dieu. Amen. Tu es sauvé. C'est par la grâce que tu es sauvé. C'est par la foi, c'est un cadeau de Dieu. Seja bem-vinda à família de Deus. Um beijo. Lindo, né, irmãos? Coisa mais linda. Glória a Deus. Esse é o plano de salvação, né, com as crianças das nossas igrejas. Agora um pouquinho do que nós passamos e experimentamos aqui ontem. Quantos anos você tem? Certamente você respondeu a sua idade. Mas eu quero te dizer algo. A sua idade não representa os anos que você tem, porque esses anos já se foram. Os anos que você tem são os únicos que estão à sua frente. Nós não sabemos quantos anos nós temos, mas nós sabemos o que nós temos que fazer. Nós temos que ir pregar o evangelho. Guarda isso no seu coração. Sabe o que acontece conosco? Quando nós temos experiência com o favor de Deus, nós nos tornamos mulheres úteis nas mãos de Deus. Deus pode nos usar e Deus quer nos usar. Amém. Aleluia, glória a Deus. Eu quero só encerrar esse momento, deixando uma palavra para você. Quantas mulheres nós temos neste lugar? Amém? Quero deixar uma palavra para você. Pode acender as luzes.
O Senhor diz lá em Esther 4,14 que Esther foi levantado para um tempo oportuno. Seu primo falou, Mordecai, será que não foi por uma conjuntura como essa que você foi levada à rainha? Não sei se os irmãos conhecem a história de Esther. Esther foi levantada, né, como rainha para salvar uma nação inteira de um decreto de morte. O Senhor tem levantado Esther no nosso meio. E eu quero deixar uma palavra para você, para que você venha se envolver, né, conosco, e venha, né, junto com a esposa do seu pastor, conosco, evangelizar essas 300 mil crianças, porque elas estão perecendo, e juntamente com elas, nós vamos ganhar as suas famílias, amém? E nesse tempo, nós vamos acionar, vamos voltar em nome de Jesus, as células, o Domingo Kids, e nós queremos juntar com você, para que você venha também liderar uma célula conosco, e fazer parte desse grande exército, amém? Então, procure a esposa do seu pastor, estou esperando você, para que a gente possa evangelizar essas 300 mil crianças juntas, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja no seu coração, amém? Glória a Deus por isso, uma alegria estar aqui com os irmãos. Boa noite para você que está conosco também, através do nosso canal. O culto está sendo transmitido online pelo meu canal, Naor Pedrosa Play. Você pode mandar o link para alguém, pode abençoar muitas pessoas. Hoje eu quero ministrar uma palavra de fé e de esperança ao seu coração, amém? Nós vamos sair um pouco da questão escatológica da palavra de Deus e vamos ministrar uma palavra ao seu coração. Hoje nós queremos falar a respeito do que significa a noite na Bíblia. De uma maneira alegórica, a noite é também uma alegoria na Bíblia, que nos ensina muitas coisas. E nós precisamos olhar e compreender que na nossa vida nós passamos por estações, não é? Então nós temos o verão e o inverno. Muitas vezes há dias que são maravilhosos, há tempos na nossa vida que nós estamos debaixo, né, sentindo a presença de Deus, queimando no nosso coração, facilmente nós tocamos em Deus e, né, nos quebrantamos, tudo está dando certo, tudo está fluindo, e isso é muito bom, glória a Deus por isso. Mas todos nós sabemos que também há momentos difíceis na vida. Nós sabemos que a vida não é feita apenas de dia, mas também de noites. E a noite é aquele momento que nós somos atacados, que vem a angústia, vem a luta, vem o medo, às vezes a enfermidade, a incerteza, a insegurança, batem a nossa porta e esses são momentos difíceis que nós passamos. Nós sabemos que talvez a crise maior ainda está por vir, não seja a crise da pandemia, mas a crise talvez financeira, que virá, que já está acontecendo. Muitas pessoas já perderam o seu emprego, mas ainda não perceberam a crise, porque estão talvez recebendo um seguro-desemprego, mas muitos irmãos e pessoas estão angustiadas, empresários, o que vai acontecer, como vai ser o meu futuro, o que pode acontecer, eu não sei. Certamente não é um tempo bom e fácil, mas hoje eu estou aqui para te dar uma boa notícia. O Senhor está com você, e estará com você todo o tempo. Você pode ter essa certeza, não é? Então, nós passamos por momentos assim na nossa vida, e eles fazem parte. Muitas vezes esses momentos, às vezes são culpa nossa mesmo, confusão que nós arrumamos, problemas que nós nos envolvemos, situações difíceis que nós mesmos criamos, dívidas que nós fizemos porque gastamos mais do que ganhamos, brigamos com pessoas, entramos em circunstâncias que não deveríamos, e esses momentos nos levam às vezes para essa escuridão. A noite na Bíblia fala desse tempo de luta, desse tempo de angústia, desse tempo de depressão, que às vezes nós passamos, mas acredite em mim, por outro lado, a maior parte das vezes que nós passamos pela noite é porque estamos sendo atacados por demônios. Estamos sendo atacados no mundo espiritual. Demônios que nos atacam na nossa vida, em momentos da nossa vida, para nos abater, para nos entristecer, para nos angustiar, para nos levar a esse vazio, a esse buraco, esse medo de todas as coisas. E é nessa hora que nós precisamos
lidar com o Senhor. A Bíblia diz, um versículo, aqui em Salmo 16, verso 7, bendigo ao Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Você sabe, Apocalipse diz que lá, quando vier o novo céu e a nova terra, não haverá mais noite, porque isso vai passar. Mas hoje nós temos problemas. Muitas noites acontecem nas nossas vidas, mas a Bíblia diz que até durante a noite o meu coração me ensina. Na hora que você está passando por uma luta, por uma aflição, por uma angústia, é a hora de você falar com Deus, perguntar para Deus: Senhor, me ensina, o que o Senhor quer que eu aprenda no meio disso tudo? Você não deveria passar por noites sem falar com Deus, sem orar e aprender aquilo que Deus quer te ensinar. As noites vêm e a Bíblia diz que o nosso coração pode nos ensinar nessa hora. Quando você estiver passando no meio da noite, lembra que o Senhor quer te instruir, o Senhor quer te ensinar. Às vezes o problema fomos nós que causamos, mas a maioria das vezes são ataques malignos, porque nós estamos no meio de uma batalha. A Bíblia diz lá em Jó que o Senhor nos dará cânticos de vitórias no meio da noite. No meio da noite. Eu sei que parece tão estranho, não é? Mas a Bíblia diz que, lá em Apocalipse, a Bíblia diz que os anjos não puderam cantar a canção dos vencedores. Só eles puderam cantar. Porque na Bíblia, canção é experiência. Por que tem músicas que não tem unção? Sabia que tem música que não é ungida? E não adianta o cantor ser ungido. Se ele está cantando uma música que não é ungida, não vai fluir nada. Mesmo que ele seja ungido, não vai fluir. Às vezes, infelizmente, muitas vezes, cantamos músicas aqui que não tem unção. Porque a música não tem unção. Por quê? Porque não é fruto de uma experiência de quem escreveu. Mas quando você passa com Deus pelo vale, pela noite, e aquilo se torna uma experiência, você pode cantar a música. Por que os anjos não puderam cantar a canção dos vencedores? Porque eles não sabem o que é perdão. Porque eles nunca caíram, os que estão lá. Eles nunca precisaram ser perdoados. Eles nunca precisaram experimentar favor no meio da angústia. Nunca precisaram experimentar graça no meio da noite. Certamente todos nós aqui, você está aqui, você passou por noites sombrias, mas você só está aqui porque o Senhor estava com você lá. E você se voltou para Deus, e aquilo se tornou uma experiência na sua vida, um cântico na sua vida. E quando você falar, aquilo será vivo no coração daqueles que te ouvem. Sabe aquele momento quando você encontra pessoas e você abre o seu coração e ela fala: eu sei o que você está passando, eu passei também, Deus fez na minha vida, vai fazer na sua. Parece que você fala: mas que aquilo toca você, porque alguém com realidade falou. Por isso, no meio da noite, mesmo quando nada mais fizer sentido, cante. Cante ao Senhor. Cante sem sentir vontade. Cante com o coração apertado, porque aquilo será um memorial diante de Deus. Porque o favor vai vir na sua vida. O Senhor vai te dar uma canção no meio da noite. Tenha bom ânimo. A noite vai passar e a alegria virá te encontrar. O Salmo 30 nos dá uma promessa. A Bíblia diz que à noite, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. A Bíblia não diz que a alegria será enviada pela manhã. A Bíblia diz que ela virá. Sabe por que ela virá? Porque a alegria é uma pessoa. É o próprio Deus. É o próprio Jesus. De manhã Ele virá. Ele virá para te encontrar, para consolar o seu coração. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João, há 7 eventos que acontecem de noite. Depois você pode meditar neles. O primeiro evento que acontece lá é quando Jesus encontra com Nicodemos, o mestre da lei. Nicodemos
foi procurar Jesus que hora? De dia? Não, à noite. À noite. Para nos ensinar o quê? Que nas noites de luta, a noite, lembra? Estou falando, a noite pode ser literal, mas também ela é alegórica. São os momentos difíceis da vida. Os momentos de luta, os momentos de medo, de angústia, de ansiedade e até de depressão que você passa na sua vida por causa do seu casamento, dos seus filhos, da sua saúde, das suas finanças, N situações que te acontecem. Mas a Bíblia diz que Jesus veio falar com Nicodemos à noite, porque à noite, no tempo da angústia, é tempo de falar com Deus. Às vezes são os melhores momentos para se falar com Deus. É a hora que tudo para, que eu não tenho o que fazer, é de noite, a luta está lá, o coração está apertado, é aquela hora que você precisa ir para o quarto, é aquela hora que você precisa ir para diante de Deus, e abrir o seu coração, e derramar sua alma diante dEle. Essa é a hora, uma hora oportuna. Se você está passando por lutas, essa é uma boa hora para você falar com Deus, para você abrir o seu coração para o Senhor. Quem está me entendendo? Eu não vou falar aqui todas as vezes, todas as situações de João à noite, mas a quinta evento que acontece à noite, foi a noite em que Jesus foi traído. Ele foi traído por Judas, também numa noite. Você sabe, todas as vezes que nós abandonamos o Senhor, a noite vem. Judas abandonou, Judas afastou-se dele. Todas as vezes que nós rejeitamos a comunhão com Deus, todas as vezes que nós nos esfriamos o coração em relação ao reino de Deus, nos afastamos da igreja, nos afastamos do Senhor, a noite chega. A noite sempre vem quando o Senhor é deixado de lado. Não deixa o Senhor de lado, não é bom, porque Ele é que é a nossa luz. Mas quando nos afastamos, a noite está presente. Veja, essas são situações que nós passamos. Todas as vezes que nós passamos por essas noites, nós entendemos por que é tão importante estarmos na família de Deus. Por que é tão importante fazer parte da vida da igreja, estar envolvido numa célula, ter irmãos do seu lado. Porque quando você está passando por noites difíceis, a família é um lugar tão importante você estar. Não ande sozinho, não fique sozinho. Você não está sozinho, porque você está no meio do povo de Deus e o Senhor está com você. Se nessa noite você está nos ouvindo aqui presencialmente ou através da internet, saiba de uma coisa: se você está sofrendo, está passando um tempo de muita angústia na sua vida, tenha certeza, o Senhor sabe o que você está passando e Ele está com você, e o dia virá. O dia virá, a noite vai passar. A palavra do Senhor nos mostra então vários exemplos alegóricos da noite que aconteceram, mas que nos ensinam. E eu quero compartilhar eles com você. Um evento muito importante que aconteceu na Bíblia foi com Abraão, o pai da fé. A Bíblia diz que Abraão foi justificado. Você já ouviu falar disso? Mas você sabe que horas que ele foi justificado? Era de dia ou de noite? Talvez você nunca soube disso, mas Abraão foi justificado à noite. E eu vou te mostrar por quê. O que estava acontecendo? Quando você lê a história lá em Gênesis capítulo 14, eu não vou ler a história por causa do tempo, mas eu vou te contar ela. Abraão tinha na sua equipe, né, ele tinha 318 homens valentes. E a Bíblia diz que ele se levantou contra 4 reis. E milagrosamente, uma situação de guerra que aconteceu naquela ocasião, com esses 318 homens, eles simplesmente venceram a guerra. E de uma maneira poderosa, impressionante, miraculosa, isso aconteceu. Abraão estava voltando da guerra, cheio de alegria, de júbilo. E a Bíblia diz que um homem veio ao encontro dele, Melquisedeque. Melquisedeque significa rei da paz, rei de Salém. É uma manifestação, uma teofania de Cristo. E a Bíblia diz que ele se encontrou com ele e entregou para ele o pão e o vinho. E ele estava tão eufórico, tão alegre, que devolveu o dízimo de tudo que ele tinha conquistado.
É uma cena tremenda, poderosa, maravilhosa, de alegria, de conquista, de vitória. Mas no capítulo 15, logo na sequência, algo muito estranho acontece. Porque a Bíblia diz que Abraão tem uma visão. E nessa visão, o Senhor aparece para ele. E fala para ele: não temas, eu sou contigo, eu sou o seu escudo. Por que Deus falou para ele: não tenha medo? Deus só fala não tenha medo quando você está com medo. Mas a gente pode perguntar: por que será que Abraão teve medo? Se ele tinha acabado de ter uma grande vitória, se ele tinha acabado de derrotar 4 reis. A Bíblia não fala os detalhes, mas muito provavelmente Abraão deve ter começado a pensar, e o inimigo atacar a sua cabeça, sua mente, de que aqueles 4 reis certamente iriam se reorganizar e viriam contra-atacá-lo. E de repente o medo tomou conta do coração dele, porque haveria uma retaliação. Eu, como crente, tenho medo de ser retalhado pelo diabo, né? Abraão também teve medo, provavelmente de ser retalhado por aqueles 4 reis. E talvez ele começou a pensar à noite: meu Deus, o que vai me acontecer? Vou ser pego de surpresa, eles vão armar uma cilada para mim, vão me pegar, vão me atacar. O Senhor me livrou, dessa vez me deu a vitória, mas quem me garante que eu vou escapar da próxima? E ele começou a pensar em tudo aquilo. Não é assim que muitas vezes acontece conosco, irmãos? Passamos por uma situação, temos um livramento da parte de Deus, mas de repente começamos a pensar: será que isso não vai voltar? Será que o diagnóstico do médico não vai ser outro? Será que a situação não vai se repetir? E começamos a sentir essa angústia. E é nessa hora, na hora do medo, na hora da noite, é que a Bíblia diz que Deus se manifesta a nós. Aleluia. Isso é poderoso. E isso é tremendo. E nesse momento o Senhor aparece para ele e dá a ele uma visão, falando que ele era o escudo. Não era um escudo desse pequenininho redondo, tipo do Capitão América. Na Bíblia, os escudos, eles eram do tamanho do corpo. Ele cobria da cabeça até o pé. Certamente Deus estava falando para ele: ainda que esses 4 reis se levantem contra você, não tenha medo, eu vou te proteger completamente. E nessa noite, eu estou aqui para te dizer que no meio da noite, quando o inimigo atacar você, quando ele falar coisas na sua cabeça, quando vier o medo do que pode te acontecer, o Senhor vai aparecer para você. Ele vai se revelar a você. Não que você vai ter uma visão necessariamente, mas Ele vai falar ao seu coração: não tenha medo, porque eu sou o seu escudo. Eu vou proteger você, eu vou guardar você. Outro dia uma irmã me procurou, desesperada, porque ela lutou a noite inteira com os demônios. Os demônios iam matar ela, e alguém apareceu, trabalha com libertação, e disse que fizeram um trabalho terrível de macumba para ela. E ela estava com muito medo desses demônios, e ela precisava de uma cobertura especial de oração, e ela me ligou desesperadamente. Eu compreendo, e que tinha que ser eu, não podia ser porque na cabeça dela eu tenho um escudo mais poderoso do que os pastores de rede, e o pastor Luiz, ele é todo coberto, e deve ter uns aí que voam, mas ela está iludida. O Senhor é o mesmo que me guarda, guarda você também. E eu falei para ela, querida, por que você não experimenta uma outra tática? O diabo está dizendo que vai te matar, não é novidade, né? Tem muitos irmãos que não encontram, manifestam um endemoniado, e o demoniado fala para ele: eu vou te matar. E ele começa a ficar com medo. Por que você está com medo? Você não sabia que o diabo está querendo te matar? Eu falei: experimenta dizer para o diabo: então faz o melhor que você pode, chama o inferno inteiro e resolve com aquele que é o meu escudo. E vai dormir, e vira para o lado, se entrega nas mãos do Senhor, e vão ver o que acontece. Essa é a batalha mais poderosa espiritual que você pode fazer: se entregar nas mãos daquele que te guarda. Experimenta, não dê ao diabo o poder que ele não tem. Nessa hora, é a hora de você invocar o Senhor, é a hora que Ele vem para ser a sua proteção, para ser o seu escudo. Ele se manifesta. Você é filho de Abraão, e da mesma maneira que Deus falou para Abraão não temer, porque ele era o escudo dele, essa verdade vale para você também.
no meio da sua luta, o Senhor vai te guardar. À noite, quando você estiver debaixo de ataque, sem conseguir dormir, e sentindo-se amedrontado, saiba que o Senhor será o seu escudo para te proteger. Mas adiante, no verso 5, a Bíblia fala que Deus manda Abraão sair da sua tenda e olhar para o céu e contar as estrelas. Então a gente fica sabendo que era de noite, porque só tem estrela à noite, só dá para ver à noite. Tem de dia, mas só dá para ver à noite. E a Bíblia fala então que Deus manda ele olhar para o céu e contar as estrelas. E aqui a gente percebe, coloca para mim Gênesis 15, 6. O que aconteceu lá? A gente fica sabendo que era de noite. Aleluia, que bom que tivesse alguém lá. Mas olha para cá. A Bíblia diz, Gênesis capítulo 15, verso 6. Olha o que a Bíblia diz. Volta o 5 um pouquinho, por favor. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas. Era de noite, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Olha o que Deus está falando. Você está achando que esses 4 reis vão vir e vão te matar, não é? Não tenha medo, que eu vou ser o seu escudo. E vou dizer mais: sai e conta as estrelas, porque você não vai morrer não, você vai ser pai de multidões. A perspectiva de Deus era completamente distinta. O que parecia ser o fim, a morte, na verdade Deus estava dizendo: não, você vai ser pai de multidões. E aí a Bíblia diz, o que aconteceu no verso 6? Diga comigo: ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão creu no Senhor de noite, e recebeu justiça da parte de Deus à noite. É no meio da noite que você precisa crer na justiça de Cristo. Porque no meio da luta, em dias de dificuldade, dias de enfermidade, dias de depressão, de pânico, de ansiedade, de medo, de insônia, se você chegar para orar, dizendo: Senhor, olha aqui, eu tenho sido dizimista, fiel, eu lidero, eu oro, eu leio a Bíblia, eu sou um bom crente, por favor me proteja. Se você fizer isso, o inimigo vai roubar a sua fé. Porque você está confiado na sua justiça. Você está achando que merece ser protegido porque é bom, mas facilmente o diabo vai te derrotar, porque ele vai mostrar um monte de erros que você tem. Porque você tem e eu também. No meio da noite, não tente merecer a proteção divina baseada no que você é capaz de fazer ou no que você tem feito. Apenas creia na obra da cruz. Creia que Jesus cumpriu as condições exigidas pelo céu, e por isso você pode chegar diante do Senhor, e mesmo que o diabo esteja falando na sua cabeça: você errou, você gastou mais do que ganha, você arrumou a confusão, você pecou, não tem saída, Deus não vai te proteger. Você pode levantar as mãos no meio da noite, mesmo sendo você o culpado, e declarar: Senhor, eu não mereço coisa alguma, eu fiz tudo errado, eu merecia ser destruído, mas eu levanto as minhas mãos para dizer: eu creio na obra da cruz e recebo a tua justiça, e baseado não no que eu faço, mas no que o Senhor fez, não no que eu sou, mas no que o Senhor é. Eu sei que o Senhor é o meu escudo, está comigo agora mesmo. Nessa hora, seu coração vai ganhar fé, e o inimigo será derrotado. No meio da noite, Abraão creu no meio da noite. No meio da noite não é hora de tentar fazer nada. De noite não dá para fazer nada. Não há o que fazer no meio da noite, senão apenas crer. Se você está passando dias e noites de angústia e de luta, não tente fazer nada. Apenas creia na justiça de Cristo e receba a vitória que vem do céu. Aleluia! Alguém pode dizer glória a Deus? Isso é tão poderoso, irmãos. Não tente nada, não confie nas suas obras. Às vezes nós somos acusados à noite. De noite é a hora que vem a acusação. O diabo é terrível, te ataca. Alguém muito mal, quando ele quer te atingir, ele ataca você. Mas alguém muito mal ataca pessoas que você ama. Tem noites que nós passamos, tem épocas da nossa vida que são noites
de luta e de angústia, são tempos de angústia, são tempos de noite, porque nós estamos sendo atacados. Mas às vezes as piores noites, as piores épocas, é porque o diabo está atacando pessoas muito preciosas para nós. E nos fazem sofrer também. Tem épocas que são noites por causa de nós mesmos, mas tem épocas que são noites por causa de outros. Mas em todas elas, o Senhor estará com você. O Senhor estará com você, estará com as mãos estendidas. Todos nós passamos por isso. Não olhe para você, olhe para Ele. E o Senhor virá ao seu encontro. O segundo exemplo de noite que eu quero falar com você é de Daniel. Daniel, a Bíblia conta que ele passou uma noite terrível. Ele passou uma noite escura. Foi uma longa noite, deitada com leões. Ele passou a noite inteira na cova dos leões. Essa palavra cova, também em português, significa túmulo. Porque quem era jogado lá não sairia mais, estava morto, não tinha mais chance. Eu acho que esse é um dos melhores exemplos da noite. Todos nós, com certeza, muitas vezes, já passamos noites com leões. Demônios nos atacando, nos acusando, nos condenando, nos amedrontando, nos ameaçando, nos aterrorizando, falando todo tipo de coisa terrível na nossa cabeça. Todos nós enfrentamos leões durante a noite. Na noite de uma enfermidade, na noite de uma crise conjugal, financeira, com o filho, conosco mesmo, ou até mesmo batalhas espirituais. Eu tenho 30 anos que eu sou crente. Quantas noites com leões eu passei, eu vivi. Eu não me lembro, talvez, de ter passado um mês que eu não tenha tido uma luta. Você não está sozinho, faz parte dessa batalha. Daniel passou por isso. Todos nós já dormimos com os leões de alguma maneira. Mas se você está aqui hoje, porque naquela noite o Senhor estava lá com você e não deixou que aqueles leões te comessem. Você conhece a história. Daniel tinha um grande favor diante de Dario, do rei. O rei gostava muito dele. Ele era um homem muito íntegro, muito capaz, e ele era uma pessoa que agradava muito o coração do rei. Ele se destacava diante dos seus ministros. Mas a Bíblia diz que, por causa disso, os outros ministros do rei ficaram com inveja de Daniel. O coração deles foi tomado de inveja. E eles então tramaram contra Daniel, por causa da inveja, daquilo que era favor na vida dele. E a Bíblia então conta que eles foram até o rei e falaram para o rei: rei, faz um decreto. Tudo a ver com esse tempo que nós estamos passando, decretos. Faz um decreto que durante 30 dias, ninguém adore nenhum outro Deus aqui no seu governo, senão somente o Senhor. E o rei, naquele momento, tomado certamente de orgulho, de vaidade, aceitou fazer o decreto. E nesse decreto, eles propuseram para o rei, dizendo: se alguém adorar qualquer outro Deus que não seja o Senhor, que ele seja lançado na cova dos leões. E o rei então assinou aquele decreto. Não sabia que estavam sendo tramados. E havia um problema, porque era a lei dos medos e dos persas. E na lei dos medos e dos persas, um decreto real não podia ser revogado, nem mesmo pelo rei. E aquilo foi tramado. E a Bíblia diz então que eles ficaram vigiando Daniel, porque eles conheciam Daniel. Eles sabiam que Daniel era homem de Deus e que nada faria ele parar de adorar o seu Deus. E a Bíblia diz uma coisa muito linda, que quando Daniel ficou sabendo do decreto, ele abriu as janelas, morava num sobrado, a Bíblia fala que foi no 2º andar, e adorou o Senhor. Eu amo isso porque Daniel era um homem de Deus, e ele estava dizendo: decreto nenhum vai determinar como eu adorarei o meu Deus. Que isso sirva de exemplo para nós.
Homem nenhum vai determinar como nós vamos adorar o nosso Deus. Decreto nenhum, pandemia nenhuma vai definir o nosso estilo de vida com o nosso Deus. Daniel não parou, Daniel não aceitou aquela situação. E a Bíblia diz que ele o adorou. E eles então viram, registraram aquilo e levaram até o rei. E disseram para ele: rei, Daniel está adorando, descumpriu o decreto. A Bíblia fala que o rei ficou muito triste, porque ele gostava de Daniel. Mas porque tinha assinado um decreto, debaixo da lei dos medos e dos persas, irrevogável, ele não pôde fazer nada. Ele ficou angustiado. A Bíblia diz que naquela noite, a Bíblia diz que então Daniel teve que ser jogado na cova dos leões. E não pense você que eram gatinhos. A Bíblia faz questão de dizer que depois, no outro dia, quando Daniel é salvo, o rei manda jogar aqueles que tinham tramado contra ele dentro da mesma cova. E antes que eles caíssem na cova, no ar, os leões pegaram eles e despedaçaram eles, para mostrar que tipo de leões eram aqueles. Então naquela noite, o rei teve que mandar lançar Daniel. Foi uma noite terrível. A Bíblia diz que naquela noite o rei não dormiu. Foi a noite sombria do rei. Ele ficou muito angustiado. Mas a noite de Daniel seria mais gloriosa do que a do rei. Porque no meio dos leões, os leões não puderam tocar no Daniel, porque o Senhor estava com ele. Ainda que você esteja passando uma noite com leões, saiba de uma coisa: o leão da tribo de Judá está com você, e leão nenhum vai tocar na sua vida. O Senhor está com você, o Senhor está com você. A Bíblia conta essa história poderosa, e a Bíblia diz então que Daniel é tirado dali, e depois que ele é tirado, o rei agora adora o Senhor, o Deus de Daniel. Isso é poderoso, isso é incrível. Naquela noite, o Senhor se manifestou. Daniel foi lançado ali. E por que Daniel foi livrado no meio da noite? Essa é uma pergunta importante. Pastor, por que Daniel foi livrado? Será que é porque Daniel tinha feito um curso de autoajuda? 10 passos de como vencer leões na cova. 5 passos de como domar leões selvagens. Que ele fez algum curso poderoso? Não, claro que não. Eram leões violentos. Mas Daniel, no capítulo 6 de Daniel, verso 23, Daniel 6, 23, a Bíblia nos conta o porquê. Olha o que diz: então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano, olha o que a Bíblia está dizendo, nenhum dano se achou nele. Aleluia. Nenhum dano. Quero profetizar na sua vida, você que está passando dias de noites na cova de leões, o Senhor está com você, e você não vai sofrer nenhum dano, nenhum fio de cabelo vai cair da sua cabeça, porque maior é aquele que é por você, do que aquele que é contra você, em nome de Jesus. A Bíblia diz que nenhum dano. Por quê? Diga comigo assim: porque Daniel creu no seu Deus. Daniel creu de noite, no meio da cova, dentro da cova, no meio dos leões. Daniel creu. Olha para cá, meu querido. Homens de Deus creem em Deus. Homens de Deus levam Deus a sério. Se Deus disse na sua palavra, creia. Creia contra a evidência. Creia contra a circunstância. Creia contra o que o diabo está te mostrando. Creia quando você não está sentindo nada. Creia no meio da noite. Creia no meio dos leões. Creia contra o diagnóstico médico. Creia contra o diagnóstico da OMS, o desemprego e a crise. Creia no que Deus falou, porque Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele é fiel para cumprir, e Ele é por você. Creia nessa noite, creia durante a noite, creia no meio dos leões. Daniel simplesmente creu. Não faça nada durante a noite, creia. Apenas diga: Senhor, eu não sei porquê, eu não sei como entrei nisso, não sei como eu vou sair daqui, mas eu creio no Senhor, aleluia. Você tem coragem de dizer isso?
Você pode dizer: Senhor, eu nunca vi alguém sair de uma situação como a minha, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Se nunca tiver acontecido na história da humanidade alguém ser livrado de um lugar como esse que eu estou, o Senhor é poderoso para fazer a primeira vez. E não é porque eu mereço, mas é porque eu sou amado. Eu sou justo em Cristo. Quando você estiver passando pela noite escura e não conseguir compreender o que está acontecendo, simplesmente creia. Não há nada a fazer se não crer. A noite pode durar, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria virá. Ninguém, olha para cá, eu preciso te dizer algo. Ninguém tem o poder de impedir o sol de nascer. Já está decretado que haverá noite e dia. Você está passando pela noite, mas Deus já decretou: o sol vai nascer. E não há demônios, não há homem, não há circunstância, não há nada que poderá impedir o sol nascer na sua vida, porque o sol da justiça já foi estabelecido sobre a sua casa. Ele vai nascer. Tenha paciência. A noite vai passar e o dia virá, o sol virá. Isso é poderoso, amém, irmãos? E isso nos leva a um terceiro quadro da noite na Bíblia. O Salmo 127, versículo 2, nos fala algo muito poderoso. A Bíblia diz que aos seus amados o Senhor dá de noite, dá enquanto dormem. A maior parte, no entanto, dos salmos, eles foram escritos por Davi. Mas o Salmo 127 especialmente, foi escrito por Salomão. Isso não foi por acaso. Na Bíblia nada é por acaso, e a Bíblia fala que foi. O Salmo 127, verso 2 diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Aleluia. Em si mesmo, alguém pode falar: pastor, existe alguma coisa de errado em dormir tarde, levantar de madrugada e comer o pão que foi à custa de trabalho duro? Não, a priori não há nada de errado. Mas se você está dormindo tarde, levantando de madrugada, porque você está ansioso e não consegue dormir, então você está comendo o pão da angústia. Não é essa a vontade de Deus para você. Não é isso que Deus tem para você. Um pão ganho penosamente, na Bíblia, é chamado de hebraísmo, que significa algo cheio de ansiedade e preocupação. Muitos irmãos estão trabalhando, estão comendo, mas debaixo de angústia, debaixo de preocupação todo o tempo. Todo o tempo. O Senhor diz que uma vida vivida dessa maneira é uma vida inútil. Se a sua vida tem sido uma vida de angústia após angústia, Deus diz que ela é uma vida inútil. Essa não é a vida que Deus planejou para nós. Não é a vida que Deus planejou para você. Nós precisamos descansar a nossa alma. Precisamos dormir em paz. A promessa do Pai é que aos seus amados Ele vai dar enquanto dormem. Porque durante a noite, durante o tempo de luta, eu preciso lembrar que eu sou amado. Aqui está uma das chaves mais poderosas do universo: a convicção de que eu sou um filho amado. Porque no meio da noite é quando nós duvidamos que Deus nos ama. Porque muitas vezes você acha que está sozinho, você acha que foi esquecido, que Deus não está ouvindo a sua oração, porque a noite não passa, o tempo de tribulação não vai embora, a angústia está apertando você, você tenta de todas as maneiras, mas não resolve. Mas nessa hora, a palavra do Senhor diz que no meio da noite, o Senhor dá aos seus amados, o Senhor dá para aqueles que sabem, que acreditam que são amados. Salomão é o autor desse salmo. E isso não é por acaso, como eu falei. Porque Salomão, ele tem um outro nome na Bíblia. Não sei se você sabia disso. Mas Deus deu para ele um outro nome. Ele também
é chamado de Gedidias. Está lá em 2 Samuel, capítulo 12, verso 25. Olha o que diz a Bíblia. Coloca ela para mim, irmão. 2 Samuel 12, 25. Davi entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. Sabe o que significa Gedidias, que é o outro nome do Salomão, que escreveu esse salmo? Amado do Senhor. Amado do Senhor. Vê por que Deus deixou que ele escrevesse esse salmo? Davi é o nome do seu pai. Davi é da mesma raiz no hebraico de Gedidias, e significa amado. E Salomão, que é Gedidias, significa amado do Senhor. Davi é o amado que venceu o Golias. Para você vencer Golias, você tem que ter a revelação que é amado. Salomão edificou a casa de Deus. Foi ele que construiu o templo. Ele é o amado do Senhor. Para você vencer Golias, você precisa ter a revelação de que é amado. Mas para participar da edificação da casa de Deus, você precisa também ser amado do Senhor. Só os amados podem vencer a batalha e edificar a igreja. Você precisa crer que você é amado. Muitos irmãos sabem que são amados, mas não creem. Não basta apenas saber que Deus te ama, você precisa crer. Porque no meio da noite, no tempo de luta, de angústia, de depressão, de insônia, de ansiedade, de doença, que você é atacado, muitas vezes você duvida. Agora, essa afirmação que o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem, ela pode ter dois sentidos. Pode significar que o Senhor dá o sono aos seus amados, de forma que eles recebem enquanto estão dormindo. Isso é verdade. É Deus que dá o sono para você dormir. Enquanto você está dormindo, Ele está te abençoando. Mas também pode ter o sentido de que Deus trabalha pelos seus amados, mesmo enquanto eles estão dormindo. Você sabe, é de noite que as coisas crescem. Crianças, quando estão dormindo, a gente não vê os filhos crescendo. Mas quando elas estão dormindo, elas estão crescendo. Você planta a semente na terra e de noite ela germina, ela cresce. Você está passando pela noite, parece que Deus não está fazendo, mas Ele está agindo, porque se você crer que é amado, quando você menos imaginar, você terá visto que durante a noite Deus estava trabalhando por você, Deus estava agindo na sua vida. É uma promessa, é uma palavra da parte de Deus. O ponto central, no entanto, é que você precisa ter um profundo sentimento de que você é amado. Preste atenção, querido. A Bíblia diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos inimigos dEle. Quanto mais agora que você está debaixo da aliança. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Agora você é filho, você não é mais inimigo. Se Ele te amou quando você era inimigo, imagina quanto que Ele não te ama agora que você é filho. Ele deu a grande prova lá na cruz por você. Não duvide, não deixe que o seu momento de escuridão defina o amor de Deus por você. O fato de você estar passando por um tempo de escuridão não significa que Deus não te ama, significa apenas que há demônios que estão atacando a sua vida. Mas não tenha medo, o Senhor está com você, porque você é amado. Quando você sabe que é amado, você pode dizer: Senhor, está doendo, está difícil, parece que eu não vou conseguir resolver, parece que eu não vou conseguir sair, parece que eu estou sozinho, parece que o Senhor não me ouve, mas eu creio, porque o Senhor falou. Eu sou um filho amado, e eu me levanto para cantar uma canção da noite, uma canção que o Senhor vai colocar no meu coração, e em fé eu me levantarei, porque eu sei que eu sou amado, e porque eu sou amado, de alguma maneira, eu tenho a certeza que o Senhor está cuidando de mim, porque aos seus amados, o Senhor dá no meio da noite. O Senhor faz, mesmo na noite escura.
É nessa hora que você mais precisa crer que é amado. Filhos que sabem que são amados, vencem o medo. Não tem medo do futuro. Ele não negou o próprio filho, não vai me negar pagar uma conta, não vai me negar me tirar da depressão, não vai me negar o cuidado da minha família, não vai me negar a minha vida ministerial, não vai me negar a derrota dos meus inimigos. Ele não te negou o próprio filho, vai te negar o quê? Aquele que não negou o próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Por um momento, meu querido, levanta sua mão, feche os seus olhos, apenas diga: eu sei, e eu creio, eu sou um filho amado, em nome de Jesus. Você tem que declarar que você é amado. Quando você crê nessa verdade, você será suprido por Ele. Não tente barganhar com Deus. Não tente merecer coisa alguma no meio da noite. Não tente oferecer as suas obras para tentar merecer. Apenas saiba, Deus ama você. Os homens podem ter te deixado, seu pai e sua mãe podem ter te deixado, mas o Senhor tem te dito: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Quando você crê e sabe que é amado, você passa pela noite escura no descanso do Senhor, e enquanto você descansa, Ele vem ao seu encontro. Muito bem. Em quarto lugar, a Bíblia nos mostra uma história muito poderosa da noite, envolvendo Jesus e os discípulos. Aqui em Mateus capítulo 14, verso 22, acompanhe o que a Bíblia diz. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, diga quarta vigília, os judeus dividiam a noite em 4 vigílias, ok? 4 vigílias. Então, a primeira era das 6 da tarde, que era quando começava a contar o novo dia, até as 9 da noite. A segunda vigília era das 9 da noite à meia-noite. A terceira era da meia-noite às 3 da manhã. E a quarta era das 3 da manhã às 6. 3 da madrugada é quando a noite é mais escura, quando já não há mais nada. Já a Bíblia fala que nessa hora, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados. Nunca tinham visto ninguém andar sobre as águas, nunca tinham visto Jesus andar sobre as águas. E exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo. Aleluia, sou eu, não temais. Você sabe que um dos nomes de Deus é Eu Sou. O Eu Sou chegou. Ele é o Eu Sou, Ele é tudo que você precisa. A palavra do Senhor diz que Jesus subiu ao monte para orar, e ali de cima, Ele enviou os discípulos, mas todo o tempo Ele estava vendo eles. Você está debaixo do olhar do Senhor. Ele estava vendo tudo aquilo. O Senhor, a Bíblia fala que Ele viu a luta no meio da noite, a ameaça de morte que agora estava na frente dos discípulos. E a Bíblia diz que quando Ele viu, Ele foi andando sobre o mar para encontrá-los. E a Bíblia diz que era na quarta vigília da noite. Na quarta vigília. A quarta vigília é a noite mais escura. Eu quero te dizer algo nessa noite. Na hora mais sombria da sua vida, Jesus virá para te socorrer. Ele sempre vem na quarta vigília da noite. Ele sempre vem quando a noite estiver terrível para você. Quando você estiver passando os dias mais difíceis da sua vida, saiba que você não está sozinho. Chame por Ele e Ele virá. E Ele não virá de qualquer maneira. Ele vai te surpreender. Os discípulos jamais imaginavam que Jesus viria por sobre as águas.
Você não faz ideia de como virá o socorro, mas prepare-se, você será surpreendido. Ele vai chocar você quando Ele se manifestar na noite mais escura da sua vida. E Ele vai estender a sua mão para te socorrer. Da onde você menos espera, o Senhor chegará. Aleluia. Eu creio nisso. Prepare-se para ser surpreendido. Você está passando dias escuros, Ele está vindo ao seu alcance. Ele está vindo para te encontrar, você será surpreendido. Ele sabe fazer isso. Ele fará algo completamente novo. Ele vai surpreender a sua vida. Os discípulos ficaram assustados, assombrados, com a forma como o Senhor deu a vitória para eles. Não será de uma maneira normal que Deus te socorrerá, mas Ele vai surpreender você de uma maneira que você não imagina. Essa afirmação é poderosa. Nos seus dias mais sombrios, ouça a palavra do Senhor dizendo: não tenha medo, eu estou com você. Nos dias mais angustiosos, nos dias da depressão mais profunda, do medo, da ameaça, dos pensamentos mais terríveis, saiba que o Senhor está te dizendo: você é um filho amado, eu amo você, eu não te deixarei sozinho, eu estou com você. Talvez você recebeu um diagnóstico ruim dos médicos, e agora mesmo não consegue dormir à noite. Apenas creia. Creia nesse amor, descanse, durma, porque enquanto você dorme, Ele vai trazer a vitória. Suas noites se tornaram como de Daniel, deitado com os leões, mas o Senhor está aqui nessa noite para te dizer: não temas, eu estou com você. Amém, queridos? Já estou indo aqui para o meu final, a equipe pode subir, olha para cá. Mas tem uma coisa interessante na Bíblia, é que o dia, na Bíblia, talvez você nunca percebeu, mas na Bíblia, o dia não começa de dia. Quando o dia começa, já está de noite. A Bíblia diz lá em Gênesis, que Deus, quando a Bíblia fala em Gênesis, lá no capítulo 1, no verso 5, a Bíblia cria a noite e o dia, chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Aí olha o que Ele diz: houve tarde e manhã o primeiro dia. Ele não diz houve manhã e tarde. Os judeus começam a contar o dia às 6 da tarde. Que hora que começa o novo dia para nós? Meia-noite. Meia-noite e 1. Meia-noite e 1 começa o novo dia. Por isso que a gente fala que é 1h da manhã. Mas está de dia? Não, está de noite. Mas o dia já começou? Já. Por quê? Porque Deus nos chamou para andar pela fé. Fé significa que ainda está de noite, mas já começou um novo dia. Aleluia. Aleluia. Você ainda não está vendo, mas Deus já está movendo a seu favor. Porque um novo dia já começou para você. E a hora que ele amanhecer, você verá o que Deus terá feito na noite que passou, porque já era um novo dia a seu favor. Aleluia. Isso é poderoso. Você precisa fazer o quê? Crer. Porque um dia novo já começou. Só que ainda está escuro. Deus já fez, mas você ainda não viu. O milagre ainda não se manifestou. Ainda não chegou. Mas o dia vai amanhecer. Porque ele já começou. E ninguém impedirá o sol de nascer na sua vida. Ninguém poderá impedir de se manifestar o que Deus já fez através do seu poder na sua vida. Você pode ter essa certeza. Você ainda não viu, mas eu quero que você feche os seus olhos e creia que um novo dia já começou para você. Deus já está fazendo o que você não é capaz de ver. Eu sinto isso forte no meu espírito. Eu digo para uma mulher que está me ouvindo: você ainda não está vendo, mas o Senhor te diz: já começou um novo dia para o seu casamento que está destruído.
O seu marido ainda insiste em dizer que não vai voltar para casa, mas o meu braço já está estendido. Você ainda não viu a sua cura, mas um novo dia já começou. Você ainda não viu a provisão, porque está de noite, mas um novo dia já começou. E o Senhor já determinou que o sol irá nascer. E quando o sol nascer, você verá o que Ele fez. Ele não fará de uma maneira comum. Ele te surpreenderá. Ele vai fazer de uma maneira que você não viu ainda. Você ficará tão surpreso, porque Ele se manifestará de uma maneira nova para você. O dia vai nascer, porque o Senhor já decretou. Lá em Atos, no capítulo 16, verso 25, Paulo e Silas estavam presos. Eles estavam no porão da cadeia. Você sabe, existiam andares. Tudo que era feito nos andares de cima caía lá embaixo. Era o vaso da prisão, era a latrina. Eles estavam lá. E eles não estavam lá porque eles tinham causado eles mesmos o problema. Eles estavam presos porque estavam servindo a Deus. Era uma noite escura. Eles estavam passando lutas terríveis, porque estavam servindo a Deus. Eu tenho uma palavra para você que está servindo a Deus, está passando por uma noite escura. A sua luta é porque os demônios estão alvoroçados, porque Deus está usando você. E talvez hoje você se encontra como Paulo e Silas, preso no lugar mais fundo da noite. Mas a Bíblia diz que era meia-noite. Meia-noite. A Bíblia não coloca nada por acaso. Ela não dá a hora por acaso. Era meia-noite porque um novo dia estava começando. E a Bíblia diz que Paulo e Silas não desistiram. Eles não disseram: não vale a pena servir a Deus, porque eu estou servindo a Deus, olha o que eu estou ganhando. Eu estou servindo a Deus, mas o que me resta são cadeias. Não! A Bíblia diz que eles oraram e cantavam louvores a Deus. É o cântico de Jó no meio da noite. É o cântico da loucura, daquele que não tem motivo para cantar, mas sabe que é amado, e por isso levanta as mãos e loucamente louva ao Deus que o ama. E mesmo que ainda é de noite, eu não consigo ver, eu sei que um dia já começou, e o sol irá raiar, e eu serei surpreendido pelo Senhor. A Bíblia diz que quando eles cantavam, os demais companheiros de prisão escutavam. E o verso 26 diz: de repente, quando ninguém esperava, nem eles mesmos, um terremoto aconteceu e as cadeias se romperam. De repente, você nem imagina como será. No meio da sua noite escura, no meio dos seus dias mais difíceis, eu te desafio hoje a cantar louvores a Deus, quando você não tem motivos para cantar. Mas se você crer que é amado, cante, porque de repente um terremoto vai acontecer, e as cadeias serão quebradas da sua vida, porque o Senhor terá estendido as mãos para você, e um milagre vai acontecer, e você será surpreendido por esse Deus que te ama. À meia-noite começa um novo dia. O sol pode demorar a brilhar um pouco, mas ele virá, porque um dia começou. E quando um novo dia começa, a certeza de que o sol vai nascer está determinada no universo.
comece a cantar no meio da noite, vai acontecer um terremoto. Ninguém poderá impedir o sol de nascer. Deus quer que você se lembre, no meio de tudo isso que eu te falei, a verdade mais poderosa do universo é de que nós somos filhos amados. Filhos amados. Deus estabeleceu 2 noites, uma para o Velho Testamento, para o seu povo, e a outra para a nova aliança. Na noite escura, quando o anjo da morte iria passar no Egito, foi a noite mais aterrorizadora. Deus falou para o seu povo e estabeleceu a Páscoa. Ele disse: entrem para dentro da sua casa e comam o cordeiro que foi morto como prova de amor, porque enquanto vocês estiverem comendo o cordeiro, o sangue estará na porta pelo lado de fora e a morte não tocará vocês. Mas no Novo Testamento, a Bíblia diz que na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, ele tomou o cálice e disse: esse é o sangue da nova aliança, derramado em favor de vocês, como prova do amor. Todas as vezes que vocês comerem e beberem dele, lembre-se do que eu fiz. Lembre-se de que você é amado. O pão e a ceia é a morte, e na morte ele provou o seu amor. Naquela noite, foi a noite mais escura que já existiu na face da terra, porque a Bíblia diz que as trevas eram tão grandes que ao meio-dia o sol fugiu, e por 3 horas, não foi um eclipse, eclipse dura 1 minuto, por 3 horas, no meio do dia, ficou trevas. Naquela noite, Judas o traiu, Pedro o negou, os soldados romanos o açoitaram. Foi a noite mais escura de Jesus, para te dizer: eu passei pela noite mais escura, para te garantir que a sua noite vai acabar, porque ao amanhecer ele ressuscitou e venceu a morte por cada um de nós, porque ele nos ama. A noite escura de Jesus é a prova de que a sua vai passar e o sol vai nascer, porque um novo dia já começou para você, porque você é amado. Você pode crer nisso nessa noite. Eu quero convidar você a ficar de pé onde você está. Você que está me ouvindo, eu quero que você também, nesse momento, saiba que o amor de Deus é por você, e que não importa quão escura seja a noite que você está passando, um novo dia começou. É meia-noite, ainda está de noite, mas o sol vai nascer. Ele já deu a prova de amor. Você não está sozinho, porque você é amado. O Senhor vai socorrer você. Eu gostaria que nós cantássemos uma canção, e ainda que eu talvez não possa pôr as mãos sobre você pelo momento que nós estamos passando, se você está passando por uma noite escura, eu quero que você venha aqui para frente. Procure não ficar tão pertinho, mas venha. Há um novo dia começando para você. O sol vai nascer, a noite vai passar. Chega bem para frente, para caber mais irmãos. Pode vir aqui para o meio. A noite, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Eu quero te convidar para cantar um cântico no meio da noite. No meio da noite. É o cântico do vencedor. Enquanto nós cantamos, o Senhor vai estender a mão para você. Feche os seus olhos, estende as suas mãos para Ele.
seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Pega as suas mãos e a sua voz, cante. Quando a escuridão, oh Espírito de Deus, batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Creia, creia. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Pega a sua voz. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em teu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em teu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Senhor, eu oro nessa noite. Eu oro por aqueles que estão passando pela noite escura da tristeza profunda, da angústia, da depressão, do medo, da ansiedade, da insônia, por aqueles que estão com seus casamentos destruídos, por aqueles que estão sendo caluniados, perseguidos. Senhor, vem agora. Vem na quarta vigília da noite.
Vem na noite mais escura. Vem de uma maneira surpreendente, como nós não vimos ainda. Estende a sua mão para vencer o diabo. O Senhor já pisou na cabeça da serpente. O Senhor é o vencedor e nós cantamos a canção no meio da noite. Rompe as cadeias, traz o terremoto, rompe as correntes, vence por nós, consola o coração, afofa a cama, restaura a família, liberta da depressão e dos vícios, do medo, da angústia, da solidão. Abraça com teu Espírito, oh Espírito de Deus. Continue orando ainda por mais um instante. Espírito de Deus, oh Senhor, oh Espírito de Deus, libera teu favor agora, libera o favor agora, no meio da noite. Creia, Daniel creu, Abraão creu, creia que você é amado, creia que você é amado. Espírito Santo, toca, Senhor, nessa noite, no coração dos meus irmãos, libera do teu favor, libera da tua vida, libera do teu amor. Eu faço calar toda voz de acusação, eu faço calar toda voz de condenação. Eu ordeno que o medo, a depressão, a angústia, a condenação cesse no